Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bibi e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre reencarnação. Primeiramente, queria deixar claro que essa aula não vai ser a mais aprofundada, porque é só um conteúdo base para a gente começar a estudar mais o espiritismo agora. Então, o que é a reencarnação? Reencarnação é o processo de um espírito que já esteve aqui na Terra, ele desencarnou, foi para o plano espiritual e agora ele vai retornar no corpo de um bebê. E isso ocorre porque várias vezes a gente criou débitos, a gente fez mal para alguém, ou a gente simplesmente não desenvolveu a nossa parte moral e intelectual aqui na Terra, na nossa última encarnação, e precisa vir de novo. Esse é um processo que ocorre várias e várias vezes, até que a gente consiga alcançar um nível moral perfeito, né? Agora falando sobre a parte mais corpórea mesmo, da conexão do espírito com o corpo. Ela se inicia na fecundação, quando o espermatozoide encontra o óvulo e o espírito já se conecta ali, e ela termina aos 7 anos de idade, quando a criança já está com todos os laços físicos e espirituais bem conectados, bem firmes. Isso explica porque as crianças têm amigos imaginários. Esses amigos imaginários geralmente são espíritos que elas já eram afeiçoadas quando elas estavam desencarnadas, que ainda participam levemente da vida delas, porque tem aquela afeição e tem vontade de estar próximo. Na pergunta 334 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta se a gente escolhe o nosso corpo premeditadamente ou se é fruto da casa, que a gente nasce em alguma família, com alguma genética específica. E os espíritos respondem que, na verdade, é premeditado sim, porque você tem algum problema com alguém daquela família, em outra vida você teve algum desentendimento, ou às vezes você precisa de alguma dificuldade genética, uma dificuldade corpórea para sanar algum débito de uma má utilização do seu corpo em outra vida, ou simplesmente porque você tem afinidade com aquelas pessoas e elas vão facilitar seu desenvolvimento moral, seu desenvolvimento intelectual durante o período da sua reencarnação. Apesar de a gente escolher o nosso corpo, apesar de a gente escolher em qual família a gente vai nascer, a gente não necessariamente vai escolher a nossa aparência. Só se for algum motivo de prova bem específico que você precisa ou ser dentro de um padrão de beleza ou ser fora desse padrão de beleza, mas geralmente a gente não precisa escolher a nossa aparência. E o espírito, como é que ele fica durante a reencarnação? Desde o início da conexão dele com o corpo, ele já começa a ficar mais perturbado, ele fica mais abatido, ele vai perdendo devagarzinho as habilidades que ele tinha anteriormente. O perispírito vai se reduzindo e com essa redução do perispírito, as memórias que ele tinha das últimas vidas também vão se perdendo. Isso ocorre justamente para que nessa nova encarnação que a gente não tenha a interferência de uma memória antiga ruim com a pessoa que a gente vai reencarnar agora, sendo filho, ou sendo pai, ou sendo primo, estando próximo no fim das contas. A gente não pode ter essas memórias ruins para que isso nos atrapalhe, né? O perispírito, além de se reduzir, ele também precisa começar a se adaptar à atmosfera terrestre, né? Porque as colônias espirituais não são da mesma maneira que aqui. A gravidade é diferente, porque o peso do perispírito lá é completamente diferente do peso do nosso corpo aqui, né? Então, ele vai ficar, assim como o bebê fica dentro do líquido amniótico aqui na Terra, para o perispírito se adaptar melhor à gravidade daqui, o perispírito se reduz, ele se modifica para começar a se encaixar melhor aqui na Terra. E durante o nascimento, que é o final desse processo mais chave da reencarnação, como que o espírito se sente? Primeiramente, ele se sente extremamente desconfortável. Quando ele não está ligado ao corpo, ele é muito mais livre para fazer variadas atividades. Já no corpo, a gente depende da alimentação, a gente desenvolve vários vícios, a gente tem perda de memória, então a gente vai diminuindo, quando a gente reencarna, a nossa percepção de nós mesmos. A gente vai se tornando pouco do que a gente tem a capacidade de ser. E o espírito vai sentindo isso, porque
enquanto aqui a gente é muito mais carnal, a gente é muito mais ligado a tantas dependências, o espírito já é uma coisa mais livre, né? E ao reconhecer isso, é uma coisa extremamente desesperadora para o espírito. Dentro do livro Nascimento, Vida e Morte, eles falam esse parágrafo aqui, ó. Durante o nascimento é um momento de angústia, mais formidável que o da morte, pois essa não passa de libertação dos laços carnais, de uma entrada em uma vida mais livre, mais intensa. Enquanto a reencarnação, pelo contrário, é a perda dessa vida de liberdade, é um apoucamento de si mesmo, a passagem dos claros espaços para a região obscura e descida para um abismo de sangue, de lama, de miséria, onde o ser vai ficar sujeito a necessidades tirânicas e inumeráveis. Então a gente pode perceber que realmente é um momento desagradável para o espírito, né? Se você for analisar tanto o impacto moral quanto o impacto físico realmente dessa frase. Mas então, quais são os objetivos de ficar reencarnando tantas vezes, né? No espiritismo, como a gente prega a fé raciocinada, essa é uma pergunta extremamente válida. E se você perguntar para algum espírita, por que a gente reencarna tantas vezes? Ele vai responder automaticamente, para evoluir. E o que é esse evoluir, né? Por que a gente tem que ficar voltando para a Terra e sofrer tantas e tantas vezes? A reencarnação tem como objetivo primordial depurar as nossas imperfeições, os nossos egoísmos. E isso é chamado de expiação. No Livro dos Espíritos, na pergunta 132, vem a seguinte frase: mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, a expiação é justamente reconhecer o nosso defeito, ver as dificuldades que aquele defeito causa tanto para a gente quanto para as outras pessoas e escolher depurar aquele defeito, curar ele e no lugar dele colocar uma qualidade nova. Mas e essa escolha, né? Por que Deus não deixou a gente já nascer perfeito, sem nenhum defeito, sem causar sofrimento para ninguém? Como Deus é infinitamente justo e bom, não seria justo que Ele escolhesse por nós o que a gente decide fazer. Então, Ele criou a gente simples e ignorante para que, com o passar do tempo, com o nosso amadurecimento, a gente escolhesse se a gente vai ser tendencioso ao mal ou tendencioso ao bem. Se a gente vai escolher facilitar a existência dos outros e a nossa, sem causar um mal e sim buscando sempre ajudar essas pessoas, ou se a gente vai escolher, sim, atrapalhar o jeito que as outras pessoas vivem. Outro aspecto importante dentro da reencarnação é que o espírito compreenda onde que ele vai trabalhar na obra de Deus, né? Deus criou um universo infinito para que a gente se encontre dentro dele, encontre um espaço que a gente possa trabalhar. E geralmente esse trabalho é algo que a gente gosta de fazer e que a gente faça o bem para o outro, porque fora da caridade não há salvação, né? É uma parte básica da nossa evolução moral, é justamente auxiliar a existência do outro, fazer que a existência da outra pessoa seja mais fácil e mais agradável. E a reencarnação é um ponto-chave para que a gente reconheça isso dentro de nós mesmos. Então, para resumir e concluir a nossa aula de hoje, a reencarnação é a volta de um espírito desencarnado para um corpo novo, e esse espírito faz isso buscando evoluir, melhorar-se moralmente e intelectualmente. Então vamos buscar sempre valorizar a nossa vida, valorizar o nosso tempo, para que a gente procure facilitar a nossa evolução e o nosso enriquecimento moral. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou da aula, se relacionou alguma dúvida sua, deixe um like, comenta se você ainda tem alguma dúvida ou alguma sugestão para que a gente melhore aqui no canal. E a gente se vê no sábado que vem. Tchau!